Oi pessoal, dando continuidade com as nossas aulas, que a gente estava trabalhando um pouco antes, a gente estava trabalhando figuras de linguagem, a gente terminou esse conteúdo. Terminamos também linguagem conotativa e denotativa, assim, atividades bem breves, assim. Dando continuidade a isso, a gente vai entrar num tema bem diferente, mas que ainda faz uso desses elementos que a gente estava trabalhando, tá bom, pessoal? Eu queria perguntar para vocês, obviamente não vou ter resposta agora, mas na casa de vocês, pensem nisso. O que vocês entendem sobre literatura? O que é esse treco chamado literatura que tanto se fala na escola, tanto se preza nas mídias, mas que às vezes parece algo tão distante da gente? O que é literatura, pessoal? Pensa o seguinte: existem vários tipos de arte. É comum quando você vê alguns filmes, no final do filme vai aparecer o nome do diretor. O diretor é o que fez o filme. É um artista, um pintor, ele é o responsável por uma obra de arte numa tela, uma pintura. Histórias em quadrinhos são desenhadas. Cada tipo de arte tem alguém que manuseia alguma matéria-prima para fazer essa arte. Como eu falei, o pintor é a tinta, pode ser o lápis, outras ferramentas. No caso, no nosso caso específico, a gente está falando de literatura. Literatura nada mais é do que o quê? A, É o artista que trabalha as palavras, manuseia as palavras para fazer arte. Ele cria todo um conceito, cria todo um jogo de palavras, rimas, aquele negócio de poesia que a gente vai trabalhar bem daqui a pouco já, para fazer a sua arte. Literatura nada mais é do que a, a arte de trabalhar com as palavras. Mas não só isso. O escritor é o que faz isso, mas também vai muito além disso. Por que vai muito além disso, pessoal? Por que é importante a gente estudar literatura na escola e por que a gente realmente estuda? Pensa o seguinte, a gente está agora numa pandemia, está todo mundo morrendo de medo, a gente está com esse sentimento de incerteza, a gente está em casa, a gente está preso em casa, não todo mundo, né? Alguns não, alguns trabalham fora ainda, mas, por exemplo, a gente tem essa angústia porque a gente está num lugar hoje e a gente não sabe onde a gente está. A gente não tem muito do nosso presente, a gente está fora da sala de aula, a gente está sem várias coisas que nós costumávamos a ter, e relembrando muito do nosso passado que a gente teve e também planejando muita coisa para o futuro. Quantas vezes vocês em casa ficam pensando, nossa, eu tô louco para fazer isso quando a quarentena acabar. Eu vou fazer tal coisa quando a quarentena acabar. Sim, eu já disse isso um monte de vezes aqui em casa, tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, os planos que a gente faz. É... Pensa que esse sentimento que a gente que a gente está tendo já estava na literatura há muito tempo atrás. Num dado livro chamado A Peste, de 1941. 46, quer dizer. Pensa, é um livro de mais de 60 anos atrás, que falava sobre a peste, que já falava sobre um assunto que está acontecendo agora em 2020. Ou seja, o que eu quero dar com esse exemplo? A literatura, ela já trabalha elementos da nossa sociedade. A literatura não é algo à parte da nossa sociedade. Ela está sempre falando sobre algo que acontece na nossa sociedade. Esses problemas que a gente sente, que nós sentimos, por exemplo, racismo, machismo, as guerras mundiais. Por mais que seja fantasia, às vezes, como O Senhor dos Anéis ou outras histórias, elas sempre falam sobre algo recorrente à nossa sociedade, sobre algo recorrente ao nosso comportamento humano. Ela não se desvincula, tá bom? Conforme o ano vai passando, a gente vai ter vários tipos de literatura e eu vou dar mais exemplos, tá bom, pessoal? Mas um bem básico, assim. Tem um tipo de literatura que considerava a mulher a personificação do pecado. Assim, que ele entendia que a mulher, nos poemas desse tipo de literatura, poemas barrocos, literatura barroca, entendia a mulher sempre como pecado. O homem só pecava por causa da existência da mulher. Isso, creio eu, que tem muito a ver com o machismo que a gente vive hoje, não é? Vocês não acham, por exemplo, as mulheres que são estupradas estavam com roupa curta e o homem ia argumentar porque ela mereceu, porque ela estava pedindo para isso. Teve aquele caso do Uber recentemente até, que ele estava tentando abusar de uma menina mais nova, assim, de 17 anos, assim, no banco de trás. E ele argumentando porque que ela estava com uma sainha curtinha, sainha estilo Anitta, e ela estava pedindo por isso. Coisas assim, bem absurdas.
Isso já existia na literatura barroca. É um exemplo de como a literatura está ligada com o nosso cotidiano. Seguindo em frente, pessoal, a gente precisa estabelecer uma coisa aqui já. O que é literatura e o que não é? Existe o texto literário e o texto não literário. O texto literário, o que ele faz? Ele tem a função de entreter. Entreter em que sentido? É uma literatura que a gente vai lá, a gente lê, é algo que a gente goste. Ou também pode ser algo para causar reflexão. Nem sempre é uma literatura que vai ser algo gostoso, prazeroso assim de ser fofo, mas pode ser algo mais pesado, mais duro, mas que de alguma maneira toca a gente. Já o texto não literário, ele tem a função de informar. Por exemplo, você entra em qualquer site agora, você vai a um site de notícias, Notissu, qualquer um deles, ele vai ser só textos não literários, porque eles estão lá só para dar informações para vocês. Um pouco antes a gente entrar nesse assunto, lembra que a gente estudou a linguagem conotativa e denotativa. A denotativa sendo o sentido real e a conotativa sendo um sentido figurado. O texto literário ele usa muito da linguagem conotativa, essa linguagem do sentido figurado. Além disso, ele também tem muitas figuras de linguagem, das quais a gente já estudou, como metáforas, presopopeia, ironia e outras tantas. Já o texto não literário, ele é um texto que vai prezar pela linguagem denotativa, uma linguagem clara, objetiva, para passar informação para o leitor e que ele entenda ela rapidamente. O texto literário não. Ele até passa informação, mas ele deixa muito aberto para a tua interpretação. Ele te joga alguns fatos na tua cara e tu vai interpretar da maneira que tu quiser. Ele abre margem para isso. Como exemplos de textos literários eu poderia dar para vocês poemas, que até eu passei um para vocês faz pouco tempo, né? A gente fez um trabalhinho sobre o denotativo e as figuras de linguagem naquele poema. Romances, não romances, provavelmente só romances, mas livros maiores assim. Contos que vocês devem trabalhar nos outros anos. Lendas, essas lendas que vocês ouvem por aí, também são textos literários, porque elas também têm toda uma narrativa, e todos os personagens. E letras de música também são textos literários, tá bom? O texto não literário tem o quê? Exemplos: notícias, como já falei, reportagens, manuais de instruções. Lembra que lá no começo a gente falou de manual de instruções sobre o texto injuntivo, que tinha a função só de informar? Então, o texto literário é um texto não literário é um texto injuntivo. E livros didáticos, que também tem a função de informar. Então, fica bem claro, texto literário, função de entreter, causar reflexão, ele nos toca e deixa margem para que a gente interprete de algumas maneiras. O texto não literário é o contrário. Ele tem só a função de informar, linguagem clara e objetiva. Tá bom, pessoal? Bem claro isso. Essa foi a aula dessa semana. Eu vou deixar alguns textinhos ali no Google Docs, ali numa pastinha, para a gente ir analisando eles, tá bom? E no decorrer dessas semanas a gente vai falando mais sobre a literatura. Essa foi só uma aulinha bem inaugural, assim, só para apresentar o tema para vocês, tá? Abraço, se cuidem.